A reforma da Previdência tem levantado muitas dúvidas. Tem gente que ainda não entendeu o texto da PEC que o governo federal entregou ao Congresso Nacional. Idade mínima, tempo de contribuição e outras mudanças no sistema previdenciário. E para falar de alguns pontos dessa reforma, a gente conversa agora com o especialista em Previdência Social, o advogado Sérgio Pardal. Olá, Pardal, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo falando se é necessária essa reforma da Previdência. Oi, Tânia, é muito um prazer estar com vocês aqui no seu programa, mas é desnecessário, é uma das grandes mentiras que eles estão pregando. Lembrem-se sempre, esse governo que está aí pode não ser fascista ainda, mas se pretende fascista. Eles trabalham com a tática, por exemplo, de repetir a mentira, achando que vai se transformar em verdade. Não precisa de reforma alguma. As reformas já aconteceram em 98 e 2003, os trabalhadores já sofreram bastante. Em 2003 o servidor público era a bola da vez. E, evidentemente, as mudanças foram acontecendo, inclusive na legislação ordinária. A questão da pensão que nós perdemos em 2015, mais um monte de coisa. Agora, quer fazer reforma mesmo? Então faça reforma no campo de custeio. Por exemplo, impeça desonerações, impeça isenção de contribuição previdenciária, cobra as dívidas como deve ser, acaba com esse tal de DRU. Aí sim a gente vai discutir de verdade. O resto são mentiras. Pardal, você tem falado que tem 5 pontos importantes para a gente rejeitar essa reforma da Previdência. Quais são eles? Em primeiro lugar, é justamente essa questão da necessidade da reforma. Mentira! Não precisa reformar coisa nenhuma. Trabalhadores já perderam muito. Em segundo lugar, nessa PEC que eles apresentaram, eles estão, na verdade, retirando as regras da Previdência da Constituição. Aquelas garantias que nós conquistamos em 88, eles estão retirando da Constituição e dizendo que será objeto de uma lei complementar. Todo mundo sabe, uma emenda constitucional precisa 3/5 da votação. Uma lei complementar é só maioria absoluta e acabou. Então é claro que o que eles estão fazendo é negociando regras de transição para mudar depois. Terceiro ponto, as regras de transição não passam de um saco de maldades. Mesmo que eles negociem, continuará sendo um saco de maldades. Quarto ponto, essa tal de capitalização que eles estão inventando. Vou explicar para vocês direitinho já o que é a tal de capitalização. E o quinto ponto, o ponto número 5, é a violência contra os aposentados. Eles perdem a garantia constitucional e perdem a possibilidade de continuar recebendo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E agora para aquela pessoa que está em vias de se aposentar, ela corre algum risco? Olha, a questão do direito adquirido é de suma importância. É sempre bom você lembrar que aquilo que você já tem direito, aquilo que você já pode fazer, não vai perder. Direito adquirido ninguém tira. Eu sempre digo, como dizia o Dorico Paraguaçu, para trás mente a lei não vale, a lei vale para frente mente. Pardal, explica para quem está nos assistindo o que é essa regra de transição. Eles vão tirar as regras da Constituição em si e vão transformar em leis complementares. Até a promulgação das leis complementares vai valer as regras de transição. O que são as regras de transição? São, na verdade, as grandes violências que eles estão apresentando. Por exemplo, a questão do cálculo dos benefícios, por exemplo, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse foco, esse mar de maldades e perversidades estão lá colocados como se fosse negociar. Eles podem negociar alguma coisa e depois, na futura legislatura, através de uma lei complementar, retirar o que eles negociaram. Essa reforma da Previdência tem tirado o sono dos servidores públicos. Faz sentido essa preocupação? A questão dos servidores públicos. Qual é o ponto principal que eles estão pegando? São as regras de transição. Existem regras de transição da emenda 41 em 2003 e da emenda 47 em 2005 que ainda permitem que uma boa parte dos servidores que entraram antes possam se aposentar pelo último salário com paridade de reajuste. Acontece que o que ele está mudando é a regra de transição. Ele está mudando novamente aquilo que já mudou em 2003 e aquilo que já mudou em 98. É por isso que os servidores públicos estão assim, com os nervos à flor da pele. Eles não sabem efetivamente o que é garantia de direito. E como serão feitos esses cálculos? Vejam só que loucura. Eles estão tirando a aposentadoria por tempo de contribuição, fica só por idade, e estão juntando na necessidade da aposentadoria a somatória tempo de contribuição com
a idade, que é aquela somatória para tirar o fator previdenciário, e no final da brincadeira eles arrebentam no cálculo. Imaginem só. Primeiro lugar, a média, que atualmente é dos maiores salários, que representa 80% de todos, passa a ser a média de tudo. Todas as contribuições desde julho de 94 entram nessa média. Segundo lugar, quem tiver até 20 anos de contribuição ganhará 60% da média. Cada ano a mais trabalhado vale mais 2%. O quê? Vou traduzir. Para ter 100% da média, tem que ter 40 anos de contribuição. Agora, mesmo na aposentadoria por invalidez, eles também querem trabalhar assim. Então, o sujeito que aposenta por invalidez tendo menos do que 20 anos de contribuição só ganha 60%. Aí veja só como o bicho pega. A pensão por morte, eles querem mudar o cálculo. Pensão por morte hoje paga 100% do que seria a aposentadoria do falecido. A pensão por morte que eles querem pagará 50% mais 10% para cada dependente que tem. Só uma brincadeirinha para a gente poder entender. O peão é atropelado e morto com 15 anos de trabalho. Ele deixa a mulher e um filho de 2 anos de idade. O que acontece? Ele teria a base de cálculo da pensão a sua aposentadoria. Como ele não é aposentado, eles fazem o cálculo da aposentadoria por invalidez e sobre isso calculam a pensão. O quê? A aposentadoria por invalidez dele vai ser 60% da média de contribuição. E a pensão por morte da viúva, com o filho, vai ser 70% da aposentadoria. É isso mesmo, 70% de 60% da média contributiva. Haja maldade, não é? Pardal, explica pra gente esse incentivo à capitalização. Olha só, um sistema de seguro social em qualquer país civilizado é um regime de repartição. Aqueles que estão trabalhando contribuem e essa contribuição é o que paga o benefício de quem está inativo. Em qualquer lugar é assim, tá bom? Qualquer lugar civilizado, claro. O que eles querem fazer é a mudança do regime de repartição para o chamado regime de capitalização. Vamos lembrar o que é isso? Os fundos de pensão que foram criados na década de 70 tinham um regime de capitalização, mas de benefício definido, não é? Por exemplo, uma Petros dizia para o petroleiro: meu amigo, eu vou pagar para você a diferença entre o que você ganharia em atividade e o que te paga o INPS. Isso era benefício definido. Eles mudaram, a partir de 98, para contribuição definida, que é o que está nesse projeto. Contribuição definida é o seguinte: você contribui todo mês, monta um fundo de reserva que será administrado por um sistema bancário qualquer. Quando chegar na hora de aposentar, você pega esse fundo todo e divide por sua expectativa de sobrevida. O cara tem 65 anos, se ele vai se aposentar e o IBGE diz que é 20 anos a expectativa, pega aquela grana e divide por 20 anos. Olha, todos os fundos de pensão que têm patrocinador, Petros, Fenco, Portos, Fundação CESP, todos eles brigaram para migrar para o plano de contribuição definida. Por que será? É fácil. Um plano de benefício definido, se no fim não tiver como pagar, o patrocinador tem responsabilidade solidária. Um plano de contribuição definida, se vier um boom inflacionário, comer o dinheiro todo, sobrou zero, fica até mais fácil fazer a conta. Zero, por qualquer que seja a expectativa de sobrevida, vai dar zero, entendeu? Então, é um problemaço. Agora, pegar um negócio desses para substituir o seguro social, que é regime de repartição, isso é coisa de louco. 30 países fizeram isso. A OIT soltou um material agora em dezembro do ano passado. 30 países fizeram essa bobagem. Dos 30, 18 já voltaram atrás, porque viu que não dá certo. São países da onde? Da América Latina, do leste europeu e da África, evidentemente. Um dos países que fez essa opção foi o tal do Chile, nosso vizinho. Optou por isso quando o Pinochet mandava lá na porrada. Pois bem, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, 13 companhias seguradoras administravam isso quando foi criado. 5 já faliram. Só para vocês terem mais uma ideia, a estatística diz que o país da América Latina onde mais os idosos se suicidam é o Chile. Então, evidentemente, nós não queremos que os nossos idosos se suicidem. Por isso, temos que recusar essa capitalização proposta. E, Pardal, vai ter alguma mudança nesses itens de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também a pensão por morte? O que vai acontecer? Se passar as regras de transição que eles querem fazer, evidentemente vai cair lá para baixo os valores. A pensão por morte, o auxílio-doença, tudo isso vai cair lá para baixo. O que é um grande absurdo, porque mudanças já aconteceram. Basta lembrar, em 2015 veio a mudança na pensão, lembra? A pensão para a chamada jovem viúva.
Hoje, a viúva, para ter a pensão vitalícia, tem que ter pelo menos 44 anos de idade. Se tiver menos do que isso, não recebe mais de forma vitalícia. Então, essas coisas todas já foram modificadas. Não era mais necessário ser modificado de novo, muito menos nesse caminho que eles pretendem. Evidentemente, existem graves questões colocadas. Por exemplo, imagine você, Tânia, se você pegar o aposentado hoje. O aposentado hoje recebe a partir das contribuições de quem está na ativa. Se num certo momento vem um plano de capitalização, então quem entra no mercado do trabalho só vai contribuir para a sua capitalização. O que significa isso? Significa que não vai ter como pagar os aposentados. Ora, o rombo que eles estão inventando hoje não existem, mas eles vão criar um rombo maior. Se fizerem uma brincadeira dessa, vão criar um rombo maior. E aí eu pergunto, quem vai pagar os aposentados? Se a tecnocracia me responder que a União paga, então eu vou ter certeza que não tem que fazer reforma nenhuma. Porque se a União tem para pagar o rombo que ela vai criar, a União teria que, no mínimo, pagar as suas contribuições que nunca foram feitas. E quanto aos militares, o governo já entregou aí o modelo para a Previdência no Congresso, mas parece que eles vão ter mais vantagens do que desvantagens, né? Como são as coisas, né? Essa proposta dos militares que eles apresentaram. Tudo bem, os militares hoje pagam 7,5%, vão pagar 11% de contribuição. Justo, não é? Os militares aposentam com 30 anos, passaria a ter 35 anos. Mas o que eles fizeram nesse projeto... Brincadeira, não é? Eles fizeram, na verdade, uma recomposição do quadro funcional dos militares. Eles deram um aumento salarial para poder englobar, para poder negar, para poder mentir sobre a reforma feita. Pelo amor de Deus, eu espero que o Congresso, mesmo com essa bagunça que ele está hoje, não admita um tipo de absurdo desse, não é? Pelo que se tem acompanhado na reforma da Previdência, o trabalhador rural será um dos mais prejudicados, né? Olha, a questão do rural passa também pela mudança que eles querem fazer na aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade hoje exige 15 anos de contribuição. Eles querem que exija 20 anos de contribuição. Olha, qualquer cálculo que se fizer vai mostrar muito bem o tamanho dos trabalhadores em geral que não vão poder se aposentar porque não conseguem ultrapassar os 15 anos e chegar aos 20. Para o rural é pior ainda. É bom lembrar, o rural, até 88, tinha o Fundo Rural, que não era contributivo, e pagava uma aposentadoria para ele de meio salário mínimo. Isso acabou em 88, passou a ser um salário mínimo e os rurais passaram a ter contribuição própria. É bom lembrar, trabalhador rural que é empregado é igualzinho a qualquer trabalhador urbano, tá bem? O patrão paga 20% da folha de pagamento, ele paga 8%, 9% ou 11% de acordo com o seu salário. Agora, a grande massa dos rurais, que é na verdade um segurado especial, meeiro, parceiro, regime de economia familiar, aí é diferente. A contribuição dele é anual, tem outras condições e é muito importante que ele continue tendo direito a se aposentar. Agora, por exemplo, cobrar do rural que ele tenha 65 anos de idade é brincadeira. O rural não vive até os 65 anos de idade. E é isso que é preciso entender. Pardal, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Aquaviário. Acredito que ainda tem muita coisa para esclarecer, mas como o nosso tempo é curto, a gente te espera em outra oportunidade. Muito obrigada. Com certeza, estou sempre à disposição e vamos brigar bastante. Esse ano não vamos de forma alguma abrir mão dos nossos direitos. Vamos resistir.